O que você estava fazendo no dia 3 de novembro de 1994? Você se lembra? Muitos de vocês que estão me assistindo agora nem eram nascidos naquela época, né? Mas eu já estava por aqui, né? Já tinha 5 para 6 anos e eu presenciei um dos momentos cósmicos mais marcantes de toda a minha vida, né? O último eclipse solar total que foi visto aqui na região sul do Brasil no dia 3 de novembro de 1994. É quase 30 anos atrás, né? Então, hoje a gente vai estar relembrando esse fato importante da nossa história, né? E se você tem alguma lembrança, aproveita que vai passar a abertura a intro do vídeo agora, né? E comenta aí embaixo qual a sua lembrança que você tem com esse fenômeno cósmico que aconteceu em 1994. Ah, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, né? Para aumentar ainda mais o engajamento aqui do nosso conteúdo. Conteúdo de todo tipo para resgatar nossa história no canal que tem prazer em contar nossa história. Eu sou o John Lud, o seu contador de histórias. Muito prazer. Em vez disso, ela reflete os raios do Sol quando orbita a Terra cada mês. Quando seu lado escuro está voltado para a Terra e não podemos ver, é a chamada Lua Nova. O eclipse solar acontece quando a Lua Nova faz um alinhamento perfeito com o Sol e a Terra. Essas condições não acontecem todo mês, mas quando ocorrem, o resultado é espetacular. Para ver um eclipse total do Sol, é preciso estar na trajetória da sombra completa lunar. A umbra. Poucos minutos de tirar o fôlego. Durante o fenômeno, há também a penumbra, onde se vê o eclipse parcial. O eclipse solar é um fenômeno astronômico que ocorre sempre que a Lua se posiciona entre o planeta Terra e o Sol, formando uma sombra, né? Uma sombra aqui que a gente já vai mostrar a animação para vocês aqui, né? Uma pequena faixa da superfície terrestre, essa sombra é formada, né? Por isso que é tão raro que o fenômeno ocorra mais que uma vez no mesmo lugar. Isso faz com que durante o eclipse, essa área aqui que a gente já está vendo que está ficando um pouco mais escura, se chama de penumbra, né? Que é a área onde a sombra é parcial. E o total, que é aqui nessa parte mais escura, que já está aparecendo aqui no canto da tela para vocês, é a parte da umbra, que é onde uma área de mais ou menos 200 quilômetros, né? E nesse caso aqui é a sombra da Lua que está sendo projetada, né? A Lua fica no intermediário entre a Terra e o Sol. Por isso que é projetada essa sombra aqui, ó, nessa área aqui que está sendo projetado o eclipse total aqui, conforme a gente está mostrando nessa animação aqui ao fundo para vocês. Mas John, o eclipse não é só um tipo? Não, espera aí que eu vou te explicar todos os tipos de eclipse do Sol, que é o eclipse parcial, o eclipse anular e o eclipse total do Sol. O eclipse parcial acontece quando a Lua cobre somente uma parte do Sol, deixando uma outra parcela do astro visível. A parte visível do Sol, do campo de visão da Terra, fica com aspecto de uma meia-lua. Já o eclipse anular acontece devido a um maior distanciamento da Lua em relação à Terra, em função da órbita da Lua ser uma elipse, ou seja, oval, e não uma circunferência. O que se observa do campo de visão da Terra, nesse caso, é um anel de fogo. E o eclipse total é um dos mais belos e ocorre quando o alinhamento entre os astros bloqueia totalmente os raios solares do campo de visão da Terra na faixa de penumbra
do eclipse total, o dia se torna noite por alguns minutos, que geralmente vai de 4 a 5 minutos, dependendo da sua localização. Durante o eclipse solar, duas áreas bem definidas são projetadas na superfície da Terra. Como já falamos, né? A umbra, que é a sombra total, e a penumbra, a sombra parcial. E aqui a gente pode ver bem nítido. Legal, não é mesmo, pessoal? E foi isso, basicamente, que ocorreu no eclipse de 1994, aqui na região sul do Brasil, né? Fato aí que, certamente, quem presenciou nunca mais vai esquecer, né? Imagens da época, pessoal, que a gente está colocando para vocês aqui, fazendo um tratamento em Ultra HD, na imagem que foi gravada em VHS originalmente, né? Gostou em cima, brilhou um pouco mais, está cada vez mais escuro. Todo mundo já deixou os óculos escuros que tem precisa. É. Não vai filmar a obra? Vou, mas não é agora. Momentos antes de começar o eclipse, né, pessoal? Podem perceber na tela ali, 10h44 da manhã do dia 3 de novembro de 1994. Aqui, alguns minutos depois, a gente pode perceber que já está um pouco mais escuro, né, em plena 5 para as 11 da manhã. Momento da totalidade, pessoal. Em novembro de 2024, a gente vai completar 30 anos do eclipse solar anular, que escureceu em pleno horário de meio-dia os céus do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, regiões que, nessa ocasião, foram privilegiadas para a melhor observação do fenômeno em sua totalidade. O John aqui, eu tinha 5 anos e lembro de ter me assustado, achando, né, que o mundo ia acabar. E veja aí como é que foi, então, com imagens aí que a gente recuperou da internet. Já tinha virado moda em Foz do Iguaçu e não saía da cabeça das pessoas antes mesmo de começar. À procura de um bom lugar para assistir ao eclipse, muita gente saiu de bicicleta, de carro, de ônibus, a pé, carregando lunetas, telescópios, câmeras fotográficas e de vídeo. Quando começou a escurecer em plena manhã aqui em Foz do Iguaçu, muitos turistas já estavam no Parque Nacional onde ficam as cataratas, não só para assistir ao eclipse, mas também para acompanhar a reação da natureza. No momento em que a lua começou a encobrir o sol, ninguém conteve a alegria. Quando o sol desapareceu, turistas e cientistas ficaram de olhos grudados no céu. Em pouco tempo, a noite tomou conta de tudo e surgiu uma imagem rara: as cataratas do Iguaçu no escuro em plena manhã. O eclipse mexeu também com os animais. As aves pareciam confusas e procuraram os ninhos para dormir. Atravessar a tumultuada ponte da amizade entre o Brasil e Paraguai foi tranquilo na hora do eclipse. Turistas passavam sem pressa e, por causa da escuridão, os policiais usavam lanternas para fiscalizar os carros. Quando começou a ser descoberto pela lua, o sol foi revelando a emoção de quem tinha vivido um momento inesquecível. Olha, tô saindo agora. Então. Mas demais. Nunca pensei que fosse uma coisa dessa. Os cientistas de todo o mundo que foram a Santa Catarina acompanhar o eclipse anunciam o primeiro resultado das pesquisas. A partir de agora, vai ser possível fazer uma foto tridimensional da coroa do Sol. O dia em Criciúma amanheceu limpo, lindo, sem nuvens no céu. Ideal para uma multidão de cientistas e amadores disposta a ver e documentar tudo do eclipse. Este pessoal aí, em plena meditação, não veio de outro mundo, mas parecia querer se transportar. Com metade da lua encobrindo o sol, os cientistas já identificavam as primeiras mudanças. A temperatura já diminuiu em 1 grau e assim que ocorrer a totalidade, nós vamos medir a velocidade do vento. Vai mudar, Vai mudar, vai. Ela vai aumentar. Foi apenas um detalhe de um espetáculo inesquecível. Às 10 horas e 57 minutos da manhã, a lua finalmente esconde o sol. A sombra do eclipse, como num passe de mágica, faz a noite cair sobre Criciúma. As luzes da cidade estão acesas. Escurecido pela lua, o sol mostra apenas a coroa. Em volta dele, 2 planetas. Vênus acima,
Júpiter embaixo. E foi assim por 4 minutos até o Sol criar de novo a luz. Emocionadas, as pessoas se abraçaram. O eclipse não foi apenas um espetáculo de beleza e emoção. O eclipse também ajudou a clarear o conhecimento dos cientistas a respeito do Sol. O astrônomo Oscar Matsuura anunciou o sucesso da experiência feita em conjunto por franceses, russos e brasileiros. Com os dados obtidos no eclipse, será possível fazer pela primeira vez uma fotografia tridimensional da coroa do Sol. A coroa, este contorno branco que parece tão pequeno, tem tamanho para dar 875 voltas na Terra. Para um grupo de cientistas, o eclipse durou um pouco mais. Nossa viagem começa às 9 horas da manhã em Foz do Iguaçu, no Paraná. O voo é em direção à cidade de Criciúma, em Santa Catarina, uma faixa de 700 quilômetros, onde o eclipse do Sol vai ser total. O astrônomo Germano Afonso, da Universidade Federal do Paraná, refaz os cálculos e confirma que nessa rota, às 9h30 da manhã, já estamos numa posição privilegiada para observar o fenômeno. Estamos exatamente na divisa do Paraná com Santa Catarina, voando a 10 mil metros de altura. São 9 horas, 34 minutos e 9 segundos. Para nós, aqui no alto, o espetáculo começa agora. 10 horas da manhã, a Lua já está encobrindo 20% do Sol. A partir daí, o céu vai escurecendo rapidamente e às 10 horas e 49 minutos, apenas uma linha de luz aparecia no horizonte. 10 horas e 56 minutos, apenas alguns segundos para o melhor momento, o eclipse total do Sol. Agora, a gente usa luz artificial, porque sem ela, já ficamos quase que completamente no escuro aqui dentro do avião. Está aí, exatamente 10 horas, 57 minutos e 9 segundos. O dia vira noite de verdade. E a 11 mil metros de altura aparecem planetas e estrelas brilhantes no céu. O momento é emocionante. Por enquanto, eu estou tomado pela emoção. A análise farei posteriormente. Com a velocidade do avião, seguindo a sombra da Lua, nós aqui em cima ganhamos 1 minuto a mais de eclipse total. Foram 5 minutos e ninguém conseguiu desgrudar o olho do céu. Em fevereiro de 2017 e também em fevereiro de 2020, aqui em São Bento do Sul, Santa Catarina, foi possível observar parcialmente o eclipse solar. Nesses 2 momentos, já fascinado pelo mundo da astronomia, dividi o momento com minhas sobrinhas, Maria e Mariana, que observaram o fenômeno junto a mim, com auxílio de filtros, e veja as imagens que a gente capturou. Dá para reparar que o céu tá bem um azul mais escuro aqui, ó. Estamos com 50% quase que é a previsão para chegar aqui em Santa Catarina, no Brasil, de cobertura do disco solar. Vamos aproveitar que agora as nuvens vão abrir. Eu vou pegar o filtro ali para olhar com a câmera. Não consigo filmar assim, mas depois a gente vai estar colocando as imagens. Para coroar esses 30 anos desse eclipse que marcou em 1994, no ano de 2023, finalzinho de 2023, né, o fenômeno ocorreu novamente, só que dessa vez o melhor campo de visão não era no sul, como em 94, mas sim na região norte e nordeste do Brasil. Fenômenos astronômicos mais esperados de 2023, o eclipse solar anular. O fenômeno acontece quando a Lua se posiciona à frente do Sol, mas não chega a cobri-lo por completo. O espetáculo completo foi visto melhor no norte e no nordeste do país. O dia virou noite. Em São Luís, no Maranhão, o espetáculo durou cerca de 5 minutos. No Rio Grande do Sul, a Lua cobriu somente 16% do Sol. A última vez que o Brasil teve a chance de ver um eclipse anular do Sol, ou seja, com essa espécie de anel de fogo, foi em 1994. Na época, a região sul teve a maior visibilidade. Agora eu vou mostrar para vocês todos os eclipses que vão ser visíveis no Brasil de 2023, né,
até o ano de 2049. E já coloque na sua agenda aí para não perder, porque quem presencia, né, são momentos mágicos. Então, bora ver aí. Né, pessoal, deu pra gente relembrar um pouquinho. Se você for daquela época, comente aqui embaixo, como já pedi durante o vídeo, qual a sua reação, o que você pensou desse fenômeno, né? Naquela época não tinha internet, não tinha muita fonte de pesquisa. Então, acredito que assim como eu, muitas pessoas ficaram perdidas, né? Ficaram até com medo do que ia acontecer, apesar que a televisão sempre estava noticiando, né? Então, comente aí embaixo quais as lembranças que você tem daquela época do eclipse de 1994. Eu vou me despedindo por aqui, convido você para ficar ligado no nosso próximo vídeo aqui do canal John